Olá, eu sou a professora Rosana Quitério e nós vamos, nesta aula de hoje, estudarmos os temas relacionados ao assunto 3 do seu material da disciplina Sociologia da Educação. Neste assunto, os nossos objetivos estão voltados para os conceitos básicos da sociologia. Iremos estudar como descrever o conceito de fato social e ação social, diferenciar os conceitos de estratificação social e classe social e analisar os conceitos de sociedade, interação e cultura. Para estudarmos esse assunto, nós traremos novamente alguns dos principais autores da sociologia, como Émile Durkheim, Max Weber, entre outros, ok? Nós vamos retomar algumas coisas que já falamos nos vídeos anteriores para que a gente consiga contextualizar melhor esses conceitos da aula de hoje. Existem dois conceitos muito potentes e utilizados dentro da área da sociologia e que são muito importantes para as problematizações que recaem sobre a sociedade de um modo geral. Esses conceitos são o conceito de fato social, de Émile Durkheim, e o conceito de ação social, de Max Weber. Para entender melhor a sociedade, como são realizadas as interações sociais, questionar as pessoas da forma correta, entender como é esta relação com as regras e com a conduta social que é imposta, esses conceitos foram desenvolvidos. Então, o objetivo do desenvolvimento desses conceitos é para que o pesquisador conseguisse chegar a uma conclusão no entendimento do seu objeto de estudos, da pesquisa em sociologia. Para Émile Durkheim, um dos principais conceitos que a gente vai encontrar em todo o acervo da produção de pesquisa de Durkheim é o conceito de fato social. Toda vez que a gente ouvir falar de Durkheim, aparecerá lá o conceito de fato social. O que seria fato social para Durkheim? É o conjunto de normativas pré-estabelecidas e que regem a conduta social. Então é aquilo que o indivíduo já recebe pronto, que já está pré-estabelecido e ele tende a seguir na sociedade em que ele vive. Os indivíduos, para Durkheim, quando nascem, eles já se encontram inseridos em grupos sociais que já se ocuparam da construção e do estabelecimento de uma espécie de estatuto de normas e de condutas sociais que esse indivíduo irá seguir. Então, quando o indivíduo nasce em uma determinada família, esta família já tem um conjunto de regras e de condutas pré-estabelecidas, que será transmitido para esse indivíduo durante a infância, e certamente ele vai se apropriar disso, tomar isso para si e continuar, vai reproduzir esses comportamentos. De uma linha geral, de uma forma geral, é isso que acaba acontecendo. Então, quando nós nascemos, nós já encontramos a sociedade pronta com suas regras, suas normas, e para nós, num primeiro momento, o que nos resta é seguir com isso, é continuar, dar continuidade a isso. Nós sucumbimos a essas regras e a essas imposições que já recebemos prontas, e seguimos a nossa vida perpetuando isso. Fato social ainda para Durkheim tem as seguintes características que nós já abordamos em um outro vídeo anterior. A exterioridade, que é o agir da pessoa de forma externa, a parte externa predominando sobre a pessoa. A generalidade, que é algo que se refere a toda a população. E a coercitividade, que é o caráter obrigatório, o dever de agir de determinada forma. Então, esses três aspectos caracterizam o que Durkheim chama de fato social. Ainda falando sobre este conceito, Émile Durkheim afirma que os fatos sociais são maneiras de agir, de pensar e de sentir que se apresentam esta notável propriedade de existirem fora das consciências individuais. Então, nós já recebemos isso pronto. Ainda que em um outro momento a gente possa vir a questionar se isso é realmente necessário, se é certo ou se é errado,
isso é transmitido para todo ser humano no grupo social onde ele está inserido. A tendência é que ele continue agindo desta forma, né, ao receber esse conjunto de comportamentos, de regras, de condutas, ele siga praticando isso dessa forma, até que em algum momento ele pode ou não vir a questionar e mudar a sua forma de agir. Para Max Weber, o conceito mais importante é o conceito de ação social, né? Para Weber, diferentemente de Durkheim, as pessoas fazem escolhas, elas possuem poder e participam ativamente da criação de regras e de condutas sociais que serão estabelecidas. Então, Durkheim vê o ser humano como um ser mais passivo diante da imposição da sociedade. Weber não. Ele entende que o ser humano ajuda a construir essas regras, né, das quais ele vai seguir durante a sua vida. Ainda para Weber, os indivíduos participam da formação da sociedade. Eles não são passivos a ela, são responsáveis pela criação das regras, das normas, dos regulamentos e condutas da vida social de uma forma racional. Então, o homem reflete sobre isso, ele reage a respeito disso, né? Não recebe de forma passiva como entende Durkheim. Vamos estudar também, neste assunto, os conceitos de estratificação social e classe social. Durante toda a existência da humanidade, as sociedades sempre foram constituídas seguindo algum critério ou divisão ou hierarquia que separava seus membros e os enquadrava em grupos específicos, de acordo com algumas características particulares. Então aqui nós temos o entendimento de que os indivíduos são divididos em grupos de acordo com algumas características que possuem. Isso pode ser profissão, cultura, algo relacionado a gênero, né? Então essas características acabam auxiliando na formação desses grupos, dessas divisões dentro da sociedade. No âmbito da sociedade orgânica, os indivíduos são agrupados não mais seguindo as relações de descendência, ou seja, aquilo que foi transmitido de geração para geração, mas eles começam a se organizar segundo uma atividade particular, uma atividade social a qual eles se dedicam, como no caso a profissão, né? Então, o seu meio natural e necessário deixa de ser um meio de origem e agora é determinante o meio profissional. Nós conseguimos observar isso na vida real, né? As pessoas vivem sob a tutela da família até um determinado momento de suas vidas, seguindo as regras que são impostas naquele grupo, e a partir de um determinado momento esse indivíduo pode romper com parte desses laços e seguir um caminho diferente, com gostos diferentes, convivendo com grupos diferentes, né? Esse é o entendimento que os sociólogos têm a respeito desse tópico. Marx e Engels trazem o entendimento de que as classes sociais são organizadas, divididas, agrupando indivíduos por características econômicas relacionadas à renda dos mesmos, modelo este utilizado ainda hoje nas classificações de economia. A visão desses sociólogos já se direciona mais para a parte econômica, né? Então, a pessoa de uma determinada classe social, com um determinado poder econômico, ela terá como afins, muito provavelmente, pessoas que têm uma mesma condição, uma condição similar a ela. Dificilmente ela vai procurar se relacionar com uma pessoa de uma classe social economicamente diferente. Ainda falando sobre a estratificação social e a classe social, realizando uma conexão com a área da educação, que é o que muito nos interessa nesse momento, podemos perceber que esta pode auxiliar e muito
na inserção e nas melhorias conquistadas pelo trabalhador frente à sua empresa. Por que isso vai acontecer, né? Porque é notório que quanto maior a formação do indivíduo, ele tende a ter uma valorização social dentro das organizações, né? Ele tem um destaque, o status dele se altera, ok? Por isso, entende-se que quanto maior o nível de educação formal que a pessoa adquire, maiores são as chances que ela vai ter de encontrar uma boa vaga de emprego, com um salário melhor, o que vai incidir diretamente no pertencimento a uma determinada classe. Então, vamos imaginar o seguinte: uma pessoa decide cursar engenharia, né? Ela consegue entrar em uma faculdade de renome, né, de grande relevância social, que tem um status social bom, conclui o seu curso. Essa formação sólida dará a ela uma chance maior no mercado de trabalho, então provavelmente ela será dona de uma boa vaga de emprego, com uma boa remuneração, e isso vai colocá-la em contato com pessoas que tenham o mesmo nível, talvez as mesmas atividades que ela, os mesmos gostos, né? A partir disso, esta pessoa desenvolve um sentimento de pertencimento a esse grupo, né? Por conta da sua profissão, por conta do seu status social, da sua condição financeira. E para finalizarmos, né, o estudo desse assunto, nós temos aí 3 conceitos a serem abordados. O conceito de sociedade, que é uma complexa teia de indivíduos e grupos interagindo de acordo com o significado por eles atribuídos a essas ações. Essa ideia de entender a sociedade como uma teia é muito interessante, né? Porque tudo está interligado. Nós estamos ligados a outras pessoas, a diversas instituições. Então funciona mesmo como uma teia. A interação, né, que os indivíduos de uma sociedade se relacionam e vivem sob as regras previamente estabelecidas. É importante dizer aqui que regra não é algo ruim. Ela vai ajudar na organização desse grande grupo, né, que é a sociedade. Sem elas, provavelmente, nós teríamos muita dificuldade de conviver. É preciso que haja uma regra, algo que delimite as ações, que dê uma linha de direção para que todo mundo consiga conviver de uma forma melhor. E a cultura, que é o conjunto de práticas que são ensinadas, transmitidas de geração a geração, como as práticas sociais aceitas e legitimadas pela sociedade. A cultura é realmente algo que nós adquirimos das nossas gerações passadas, né? Os hábitos, os gostos, a forma como nós gostamos de nos divertir, de nos reunir, aquilo que gostamos de vestir, de comer, né? Isso está muito marcado dentro da nossa vida e a gente recebe isso das nossas gerações anteriores, ok? Então, esses 3 conceitos também estão presentes nesse nosso assunto de estudo de hoje e são importantes para a sociologia da educação. É importante que você aprofunde os seus conhecimentos por meio da leitura do texto, dos vídeos e do restante do material que está disponível no seu portal, porque isso certamente vai contribuir com o seu desenvolvimento e com o seu aprendizado. Até a próxima!